Olá, seja bem-vindo ao quarto vídeo do Atravessa, Como Respirar no Meio do Caos. Uma série de vídeos sobre leis e editais que eu tenho realizado por meio da Lei Aldir Blanc no estado de Minas Gerais. Todos os vídeos anteriores estão aí disponíveis no Instagram. É só clicar, no link aí na bio que a gente consegue ver, e tá no IGTV também, enfim. Não faltarão meios para você conseguir assistir esse vídeo. Eu sou o Leonardo Beltrão e hoje a gente vai falar sobre termos esquisitos em editais. Eu estava ali tomando um café agora e me ocorreu essa ideia, A gente já falou muito aqui sobre ler edital, sobre escrever o primeiro projeto e sobre esses termos estranhos que a gente acaba se deparando, Então eu fiz uma listinha de termos para a gente conversar um pouquinho sobre eles, Lei, decreto, instrução normativa, edital, proponente, empreendedor, contrapartida, cartas de anuência, declaração de incentivo, incentivador, patrocinador, órgão regulador, secretaria, fundação, ministério, diretoria, superintendência, diário oficial do Estado, diário oficial da União, imprensa oficial, DOM, diário oficial do município, clipping, carta de aprovação, certificado de captação, prestação de contas. Esses são só alguns dos nomes muito estranhos para quem nunca participou das leis de incentivo, São nomes que a gente vai se deparando e acaba criando uma certa particularidade com eles. Mas antes da gente entender eles, a gente acaba criando uma raiva muito grande, Que são termos muito estranhos aparentemente. Então vou falar um pouquinho de onde vem isso tudo, Falando de uma lei de incentivo à cultura, Antes de tudo é preciso ter a lei, A lei que geralmente é a raiz, é a base de tudo, A lei, ela permite com que o Poder Executivo, prefeitos, governadores, governo federal, presidente da República, possam executar projetos e programas, Então, depois da lei, exemplo, temos aí a Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Para regulamentar a lei, ou seja, para dizer como a lei vai ser operacionalizada, como ela vai ser implementada, obrigatoriamente a gente tem um decreto, Então, por exemplo, a lei fala que o governo poderá destinar recursos públicos para o Fundo Municipal de Cultura e que o governo pode abrir mão de parte dos seus impostos para investir em projetos culturais. O decreto vem e ele diz, qual é a fatia dos impostos que podem ser destinados aos projetos culturais, como que esses impostos vão ser destinados, como vai ser a seleção dos projetos, qual vai ser a quantidade de recursos anual, enfim. O decreto ele vem esmiuçando tudo que uma lei traz, E no universo, muitas leis, elas acabam por aí, tem uma lei, um decreto e ela é operacionalizada. Mas as leis de incentivo, elas são complexas por natureza, Porque a gente tem diversos agentes, Alguns eu falei aqui, proponente, que geralmente é a gente que inscreve projeto, Algumas leis tratam também como um empreendedor. A diferença é que antes de inscrever projeto, antes de aprovar um projeto, a gente é proponente, a gente está propondo um projeto. Depois que a gente aprova um projeto, a gente é passado a ser tratado como empreendedor. Mas tem também um órgão regulador, citado em alguns casos, aqui em BH, por exemplo, eles usam órgão gestor da cultura, que nada mais é do que a secretaria, a fundação, o ministério, o órgão, diante do estado, município ou do governo federal responsável pela cultura, que é quem coordena todos esses processos. Temos também o patrocinador ou incentivador, que é quem vai incentivar os projetos quando a gente tem a modalidade da renúncia fiscal, que é outro termo também, que nada mais é do que o governo abrir mão de parte dos impostos para poder investir em cultura. Então, como a gente tem esse conjunto de agentes, depois a gente ainda vai ter a fase de execução, que aí vai ter a execução das atividades, a execução financeira, a gente vai ter regras sobre a comunicação. Então, um decreto só ele não é suficiente, pelo menos até hoje, para regularizar tudo isso, Então, a gente tem depois disso o edital, que geralmente é o mecanismo, é o documento que norteia a seleção dos projetos, mas a gente tem também instruções normativas que geralmente trazem regras sobre o edital, Regras de prestação de contas, regras para você receber o recurso, regras para você
fazer as atividades, o que que pode, o que que não pode, quanto cada um pode receber, enfim, todo esse emaranhado de regras, ele vem no edital de uma maneira mais en passant, né, de uma maneira mais superficial, e a instrução normativa ela emerge sobre isso, né, ela traz um detalhamento maior. Além disso, a gente tem também, por exemplo, manual de execução do projeto. Algumas leis trazem um manual que é visando como você tenha maior familiaridade, uma linguagem geralmente mais simples, para que você consiga executar o projeto. Mas tem também, por exemplo, portarias, né? Portarias são normativas, regras específicas, geralmente voltado para uma questão específica, que são utilizadas várias vezes pelos governos por tratarem de questões que são muito dinâmicas, que mudam rapidamente, né? Que são questões, por exemplo, relacionadas à comunicação. Às vezes a logomarca da prefeitura muda, a logomarca do governo do estado muda, e as portarias de comunicação trazem essas novidades, né? Ou seja, manual de logomarcas, qual logomarca deve conter, qual material que você deve colocar, quando não tem material gráfico de divulgação, o que que você deve falar para divulgar, enfim, as portarias elas trazem regras específicas sobre determinadas situações. Por exemplo, no caso do Covid, né, a gente teve muitas portarias explicando o que estava permitido, o que não estava permitido durante esse processo. Tinha muitos projetos que já vinham em andamento, né, e eles de repente tiveram que parar suas atividades na metade. Então essas portarias elas trazem regras específicas, né? E aí falando de alguns termos mais cotidianos, né, como a contrapartida, né? Muita gente morre de medo da contrapartida. Então a primeira coisa é que a gente tem alguns tipos de contrapartida, né? A primeira, mais imediata que vem na cabeça, é a contrapartida para o patrocinador. O que a gente vai entregar para o patrocinador em troca do investimento dele no projeto. Essa contrapartida, ela pode ser chamada também, por exemplo, de reciprocidade, de retorno de marketing, de retorno de investimento. Nada mais é do que você vai negociar com o seu patrocinador em função, né, do investimento que ele está fazendo no projeto cultural. Tem mecanismos também que existem a contrapartida social, as contrapartidas sociais, que não tem nada a ver com essas, né, que são retorno para o patrocinador. Por exemplo, o Fundo Municipal de Cultura de Belo Horizonte tem a contrapartida social. Ou seja, como você está recebendo um recurso público para desenvolver o projeto, né, um projeto que é seu, você tem que dar um retorno para a sociedade, uma contrapartida social. E aí, geralmente, é de livre escolha, mas vem numa linha de uma atividade que seja extra, né? Que não seja uma atividade que já seja do cerne do seu projeto, né? Então, por exemplo, você tem um projeto para fazer um livro de lambe-lambes, aproveitando para apresentar aqui, né? Estou no escritório aqui da minha casa, tem vários lambe-lambes de parceiro e do meu projeto, um lambe por dia, eu também já me arrisquei aí na arte algumas vezes. Mas enfim, eu vou fazer um projeto e o projeto é para fazer um livro de lambes. Em contrapartida, eu vou fazer uma oficina de lambe-lambes em centros culturais da prefeitura. Ou eu vou gravar um disco. Estou gravando meu primeiro disco solo. Em contrapartida, eu vou fazer um show de lançamento no Teatro Francisco Nunes, por exemplo. E aí as contrapartidas sociais, no caso da prefeitura, são diversas. A gente tem ainda um terceiro nível de contrapartida, geralmente quando a gente está recebendo um recurso direto, por exemplo, do governo federal, a título de convênio. Convênio é uma das maneiras para se repassar recurso. Neste caso, as associações elas têm que dar uma contrapartida financeira também. Então vamos supor que o seu projeto é de 150 mil reais, o governo vai dar 120 e você tem que complementar 30 mil reais. Então esse é o universo um pouco das contrapartidas. Uma dica é que cada edital, geralmente, ele traz os conceitos desses termos, né? Geralmente está no comecinho do edital ou tem um anexo específico que vem explicando o que é política cultural, né? Todos esses termos estranhos que eu falei aqui um pouco. Um termo também que dá muito trabalho, né? Que dá muita discordância são as cartas de anuência e participação. Hoje a gente tem aí uma história, né, que acabou, aquela famosa história da Rádio Peão, né, que vai correndo, dizendo que é obrigatória a carta de anuência, né? O que é isso? É uma carta do espaço dizendo que vai receber as suas atividades, né? Você diz lá, vou fazer um show no Teatro Marília. Então, uma carta do Teatro Marília de anuência, né, dizendo que eles
concordam com a realização do seu espetáculo ali naquele espaço. Ou a carta de anuência de uma pessoa que seja muito importante, né? Vamos supor, eu vou fazer um espetáculo de teatro e a Fernanda Montenegro vai participar da minha peça. Opa, mas o que garante que a Fernanda Montenegro vai participar? Uma carta de anuência. Só que isso vem mudando muito ao longo, né? Criou-se um medo muito grande de que todas as leis exigem isso, mas a verdade é que nem todos os editais obrigam, né, os empreendedores, os proponentes, a apresentarem as cartas de anuência. Claro que se você apresentar, demonstra certa capacidade de planejamento, de organização, você pode acabar marcando pontos em alguns dos critérios de análise, mas nem todos os editais hoje são obrigatórios, né? Por exemplo, a lei municipal, hoje ela não exige mais a carta de anuência. Ela só exige caso o seu projeto seja aprovado. Esse é um exemplo e assim poderíamos seguir. Vou falar um pouquinho agora, por exemplo, de diários oficiais. O que são os diários oficiais? A gente tem o Diário Oficial do Município, que é o DOM, a gente tem o Diário Oficial do Estado, que é a imprensa oficial, e a gente tem o Diário Oficial da União, que é o DOU. Nada mais é do que o jornal oficial do governo, né? Todo ato do governo é obrigado a estar registrado num jornal diário do governo, né? Então, todas as leis são ali publicadas, todos os decretos, nomeações de funcionários, exonerações, que nada mais são do que as demissões, né? Tem um nome próprio no governo, e atos relacionados às leis de incentivo. Os editais estão no diário, os resultados estão no diário, eliminações, desclassificações, tudo está no diário. E todos os atos públicos, né, só são válidos a partir do momento da publicação no Diário Oficial. Não adianta nada eu, por exemplo, se eu fosse secretário, anunciar aqui um edital de 100 milhões de reais para a cidade, ele só tem validade quando ele está publicado ali no Diário Oficial. Falar um pouquinho das diferenças aqui em Belo Horizonte, né, por exemplo, dos termos que se usam para o órgão gestor da cultura, né? Durante muitos anos, em Belo Horizonte só teve uma Fundação Municipal de Cultura, mas hoje, desde 2017, a gente tem uma Secretaria Municipal de Cultura também, né? E a lei de incentivo hoje ela está na Secretaria Municipal de Cultura, embora muita gente tenha se habituado a utilizar o termo fundação. Ah, o edital da fundação abriu, vou lá na fundação fazer isso. Hoje, na verdade, na maioria das vezes, vocês estão indo à Secretaria Municipal de Cultura. Tem uma diferença, né? Fundação é uma autarquia, ou seja, ela não é 100% autônoma, mas é uma unidade de administração indireta. A Secretaria de Cultura ela já é um órgão, né, da direta, ela está diretamente ali vinculado à Prefeitura Municipal. A fundação ela é mais voltada à operacionalização, à manutenção de equipamentos, à realização, equipamentos no caso, centros culturais, equipamentos culturais, museus, né, bibliotecas, centros culturais que ficam em todas as regionais de Belo Horizonte. Hoje a gente tem 17, ela que realiza eventos, festivais e a operacionalização da máquina pública de cultura, né? A secretaria hoje ela desenvolve as políticas, ela coordena a lei de incentivo à cultura, ela está no sentido mais de desenvolver a política cultural do município, ela que coordena o Conselho Municipal de Cultura, que é outro termo muito estranho, né? Enfim, essa rede de cultura ela tem um emaranhado muito complexo de nomenclaturas e vale sempre estar se renovando na leitura para se habituar com isso. Qual é o documento mais importante? Carta de aprovação de projeto, né? Que é a aprovação de projeto, que é o que a gente mais quer, né? Então, o que é isso? Quando sair o resultado do edital, se o seu projeto for aprovado, e eu espero que ele seja aprovado, o que você recebe é a carta de aprovação. Segundo documento mais importante, certificado de captação de recursos, né? Quando você aprovou o seu projeto, em alguns casos você tem que buscar um patrocinador. Quando você busca o seu patrocinador, foi lá, combinou, deu match, né, com o patrocinador, você vai protocolar uma documentação que em alguns casos se chama certificado de captação ou declaração de incentivo, a famosa DI, no caso da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, ou no governo federal é mais simples, é um recibo de mecenato que simplesmente se protocola. O importante é que o dinheiro venha para o projeto, né? E por fim, além dessas nomenclaturas todas, que se vocês quiserem tirar mais dúvidas, podem me procurar, a gente vai conversando sobre todas elas.
Eu queria falar do certificado de conclusão de projeto, né, que é muito importante, né? Muita gente aprova o projeto e esquece que você tem que fazer uma execução muito fiel àquilo que você propôs, né? Toda regrada, com notas fiscais, com comprovantes de execução e tudo. E ao final do projeto você apresenta a prestação de contas e se ela tiver tudo certinho, você ganha o certificado de conclusão e aí sim o seu projeto está encerrado. Disse que esse era o terceiro termo mais importante, mas queria falar mais de um que é o clipping, né? O famoso clipping. Meu Deus, o que é o clipping que todo mundo pede, né, nas inscrições? Clipping nada mais é do que um dossiê comprobatório das atividades que você ou os integrantes da sua equipe realizaram, né? Então é um currículo comprovado. Então no meu currículo, eu, por exemplo, falo lá, eu passei pelo Inhotim, eu passei pelo Instituto Sérgio Magnani, eu passei pelo Sesc Palladium, pela Secretaria de Cultura, e hoje, atualmente, estou na Através Gestão Cultural, empresa que eu idealizei em 2016. Eu preciso apresentar documentos que comprovem isso, né? E aí podem ser matérias de jornal, podem ser declarações, pode ser cópia de carteira assinada, podem ser fotografias, links de vídeo, enfim, um dossiê de informações que comprove que você realizou aquelas atividades. É um saco, porque todos os anos a gente acaba tendo que apresentar clipping novamente, né? Então agora, alguns mecanismos começam a atuar de maneira mais inteligente, o governo ele sempre demora um pouco para evoluir tecnologicamente. Então, por exemplo, na Lei Rouanet, hoje a gente tem o Salic Web, que você mantém o seu clipping lá atualizado, você não precisa montar um clipping a cada projeto. Na lei estadual, você tem um cadastro que você mantém um clipping atualizado, mas junto ao projeto você também precisa apresentar um clipping. Estranho, né? E a lei municipal, que precisa evoluir muito, ela ainda não tem esse cadastro único, então a cada inscrição você tem que reapresentar o seu clipping. Lembro agora de uma palestra que eu participei uma vez, tinha um representante do Grupo Galpão e ele, Grupo Galpão super renomado, né? Tá aí há mais de 30 anos, falou, mas tem 30 anos que eu comprovo que eu sou eu, vou continuar precisando comprovar? Vocês verem que o governo nem sempre está certo e ele nem sempre tem tecnologia suficiente para acompanhar a evolução da sociedade, né? Hoje, por meio de um Google, a gente consegue, né, descobrir bastante coisa sobre aquela pessoa, mas hoje o clipping ainda é obrigatório, ainda é um tabu a ser superado. Então a minha sugestão é que quanto maior, não quanto maior, porque muitos restringem a quantidade de páginas hoje, mas quanto maior, de maior qualidade o seu clipping, melhor vai ser a análise, por exemplo, do seu currículo ou dos currículos dos integrantes da sua equipe, né? Esse é o Atravessa, como sobreviver no meio do caos, uma série de vídeos sobre leis e editais, tentando fazer com que seja o mais simples possível para que vocês que nunca participaram de editais ou elaboraram projetos possam elaborar os seus primeiros projetos. Né? Eu já tenho uma série de vídeos que está disponibilizado no Instagram, está disponibilizado no YouTube e a gente tem mais alguns encontros aí nos próximos dias para continuar esmiuçando outras questões desse universo, né? Vamos falar sobre o que é produtor, o que é gestor cultural, o que é a prestação de contas, enfim, tratar mais um pouquinho desse universo das leis de incentivo. Eu sou o Leonardo Beltrão, produtor e gestor cultural, para confundir um pouquinho mais a cabeça de todo mundo. Esse é o Atravessa, realizado por meio da Lei Aldir Blanc no estado de Minas Gerais. Até a próxima!